a Coruja voltando com um podcast mais interessante, cada um mais interessante que o outro, e a gente fica assim contagiado com tanta leveza, com tanta sinergia, né? E agora com essas convidadas maravilhosas, trazendo um tema muito coloquial para todo profissional de saúde e que passou por um processo, por uma dor, por uma cura e se tornou um curador. E esse tema é muito bacana porque é quando o terapeuta também foi paciente. Doutora, por favor, se apresente. Eu sou Maria Aparecida Vieira Silva, sou de Salvador, Bahia, nasci na cidade de Amargosa, sou graduada em Direito, e fiz pós-graduação em Direito Tributário, mas atuo como naturopata, tenho doutorado, estou fazendo doutorado em naturopatia clínica e tenho doutorado honoris causa em naturopatia clínica. Sou aluna da Saúde Integrativa e tenho vários cursos, né, inclusive a biodecodagem, ou decodificação biológica das doenças. Doutora Evelane, por favor. Meu nome é Elaine Argolo, eu sou da Bahia, nasci em Entre Rios. Minha graduação é em Economia, Design de Interiores, sou produtora também de meu filho, que é cantor e compositor. Tenho algumas especializações na área de gestão pública e privada também, e hoje com muita honra, sou aluna da USE, Universo de Saúde Integrativa, e atuo também como terapeuta integrativa. Temos duas profissionais da saúde integrativa aqui, com suas histórias, com toda essa parte que traz muita vivência na dor, na sobrecarga, na emoção e reconstrução. E os capítulos delas são maravilhosos de ressignificação. A Velane, ela traz a mulher que sustenta relações, decisões, emoções e o corpo que estabeleceu um limite. E essa jornada que passou de um contexto de depressão pós-parto, quantas mulheres vivenciam isso nessa sobrecarga do pós-parto, a sobrecarga da exaustão, a busca da integrativa e essa reorganização pessoal e transformação própria em história e missão. E a Maria Aparecida, que apareceu na vida, né, de tantas pessoas com energia, com amor, que conecta dor, emoção e dinheiro e prosperidade. Vocês vão ver aqui que conexão no DNA da prosperidade. Então, existem profissionais que estudaram a dor. Existem pessoas profissionais que precisam atravessá-la dentro desse contexto, como terapeuta, como paciente, como desenvolver humanidade para captar lá na fonte da dor a ressignificação da alma. Cada história aqui da Maria que nos convida a olhar uma conexão delicada, o corpo que dói, a emoção que pesa, a vida financeira, e traz essa história toda do direito, da advocacia tributária para a naturopatia, para a essência do ser, para a energia de toda do que ela trabalha, desde a energia espiritual ao contexto físico monetário. Então, eu quero fazer uma pergunta para Maria. Maria, como dor, emoção, insegurança financeira pode influenciar uma às outras na vida de uma pessoa? É muito interessante porque a maioria das pessoas não foram ensinadas a sentir. Porque é proibido sentir. Você pode pensar, você pode estar no controle, mas sentir, você está proibido. E a nossa sociedade ocidental, infelizmente, ela nos levou a olhar o corpo e a pensar. E daí nós percebemos um número altíssimo de pessoas com transtornos emocionais, inclusive sendo o Brasil o primeiro país, né, a nível de ansiedade. E o que é ansiedade? Ansiedade é pensar no futuro, é viver para o futuro e sobreviver para o futuro.
Então, quando eu falo dessa integração, essa conexão, é existir, sendo, ser, estar presente na sua divina presença e saber que tem um corpo. Deixar esse corpo apresentar verdadeiramente o que ele sente, o que você sente. Porque o corpo vai contar aquilo que você esconde. Muito bom. E com tudo isso, ela desenvolveu um método próprio de prosperidade que ela vai falar aqui para vocês sobre o DNA. E como abordar dinheiro em um processo terapêutico sem reduzir a doença à falta de prosperidade e sem culpabilizar o paciente? O paciente é simplesmente produto do que ele vivenciou. Ele não vamos colocar como vítima, porque é muito pesado e, de certa forma, traz uma acomodação, mas é o resultado do que ele vivenciou desde sua concepção até a sua primeira infância, o que ele ouviu de seus pais. Também existem as crenças ancestrais, que ele recebeu através do seu DNA. Hoje eu entendo porque o Testemunha de Jeová diz que não deve fazer a transfusão de sangue. Não sou favorável a isso. Entenda. Mas porque através do sangue há também a transferência dos problemas familiares, né? Das dores familiares, das tragédias familiares, dos padrões repetitivos, e que quando você começa a trabalhar e conectar com o seu DNA de origem, que é o DNA divino, a sua vida, claro, vai prosperar. Você abre fronteiras para o novo, você abre fronteiras e volta a ser quem verdadeiramente você nasceu para ser. Então é assim que a gente faz o trabalho de desenvolvimento. A prosperidade está no DNA? A prosperidade está no DNA original. Muito. Porque, inclusive, no Salmo 23, eu sou Yalorixá, Uhum. mas no Salmo 23, fala da questão da abundância. Uhum. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, quando ele fala isso, ele fala no estado de abundância. E em João 10:10 também vai dizer: eu vim para que tenhas vida, tenha vida e vida em abundância. Então há uma promessa nisso. Então não é o normal, normalizar a escassez é uma maldição. A gente tem que normalizar a abundância, a prosperidade. Olha que profundidade. Olha que lindo. Um Yalorixá, do axé, do candomblé, citando um provérbio bíblico crístico. Isso é sinergia, isso é união do todo. Isso é universo, isso é espiritualidade, sem julgar, sem crença, sem nenhuma o pudor. Estamos aqui para nos unir. Todas as religiões, todas as questões. Isso é ser universalista, espiritualista. É respeitar as diferenças, entendendo cada um no seu cada qual. Ela citou as questões do Jeová, dos testemunhos de Jeová, os salmos, o evangelho, e dentro da filosofia do candomblé, do Yalorixá, dos orixás. Isso é lindo, Cida. É muito grandioso. Doutora Cida, que manifestações corporais você observa com mais frequência em pessoas vivendo medo, dívida, instabilidade ou sensação de desvalor dentro da sua técnica? O desvalor ele vai se apresentar de diversas formas, inclusive através da doença óssea. Então, aquelas pessoas que apresentam artrite, artrose, problemas na coluna, tudo isso vai falar sobre uma desvalorização. Mas também nós temos as questões das doenças profissionais que vão representar
e que não é bem o osso, mas que tem a ver com os músculos, né, que tem a ver com os nervos, com as cartilagens, como síndrome, exemplo de algumas doenças, síndrome do túnel do carpo, sim, Osteoporose, as osteoporose, tendinites, né? as tendinites da As vida. espondilites anquilosante. Isso, tudo isso aí vai representar uma pessoa que está em desvalorização. E o medo, a gente vai perceber porque quando as pessoas têm medo de morrer, ela vai, segundo a decodificação biológica, Uhum. ela vai desenvolver doenças pulmonares, porque o medo de viver está relacionado com o fluxo da vida. Quando o bebê nasce, a primeira coisa que ele faz é respirar, é inalar o fluxo da vida. Uhum. Então, quando ele tem medo de morrer, provavelmente, consequentemente, ele vai desenvolver a patologia nos pulmões. E o que ela está falando, cientificamente, foi comprovado na época do Covid. Muitas pessoas morreram não do coronavírus, mas do medo de morrer e o medo de ser entubado, e quando entubar, ele não conseguia reverter. E isso traz a linguagem biológica, a leitura biológica, a decodificação, vamos ter, né, a própria codificação do Emmanuel Corpel, que traz tudo isso aí, né? Então essa fonte que a gente está falando aqui, a Cristina Cairo, né, traz essa decodificação, a linguagem do corpo. Muito bom. E, doutora Velane, em que momento a sua força deixou de ser potência e se transformou em sobrecarga na sua vida, lá na sua busca inicial? Na verdade, assim, eu costumo dividir em fases, Hum. né. Num primeiro momento, a pessoa sendo treinada para ser um excelente profissional, sempre criando métodos de trabalho e cada vez se superando. A partir daí, veio a sobrecarga e você não percebe. Quanto mais você é uma pessoa resolutiva, eu entendo que é mais difícil você visualizar o momento que você vai começar a entrar numa sobrecarga. E aí está o risco. Depois da sobrecarga, aí vem, de certa forma, o adoecimento, o colapso. Não necessariamente profundo, porque a pessoa às vezes já está tão habituada com uma rotina de estratégia, de trabalho, de produção, de resolução, que você consegue seguir porque acha que isso é uma etapa, é um momento de superação, é um novo método de estratégia, porque cada vez mais você quer ser resolutiva, você passa a entrar praticamente na vida das pessoas como, sabe aquela equipe que é chamada para operações de guerra, Uhum. operações especiais, pronto, isso aí. Você não tem como, você vai para um estado de alerta que você não percebe o que pode estar já, os sinais do seu corpo. Juntamente com isso, você vem já para uma sobrecarga real, e aí você já começa a perceber, não necessariamente pela dor, mas muito mais pela, vamos dizer assim, diminui um pouco o seu nível de produção. Só aí a gente começa a perceber. E talvez, as dores sejam um pouco maiores, porque você começa a lutar contra 2 coisas. Primeiro a questão de que: "Poxa, será que eu não estou produtiva? Poxa, será que eu não sou mais capaz? Será que eu não vou mudar de fase?" E aí o mercado, as pessoas à sua volta que estão acostumadas com uma produção de excelência, Hum. também não vão compreender e não vão parar. E a culpa não está no outro, tá, porque tudo na verdade começa em nós e termina em nós. Uhum. E a partir desse momento, eu agradeço muito a Deus, porque eu vivi intensamente tudo isso. Algumas coisas paralelo até em momentos mais sensíveis, talvez até por isso, que foi numa das minhas gravidez das minhas gestações, é aquela coisa, você tinha que estar, que é o que às vezes a gente não respeita o nosso corpo, você tinha que estar no seu momento mãe, mas eu fui as 2 coisas de forma intensa. Uhum. E a partir daí, você começa a se cobrar. "Poxa, e como vão ver você?" Isso aconteceu há 20 e poucos anos, num momento inclusive que era muito difícil ter uma compreensão sobre Uhum. isso, porque a gente dificilmente teria um profissional com essa sensibilidade. Hoje já existe um pouco mais isso. E aí você fica naquela coisa: "O que é que está acontecendo?"
E a partir daí, Deus me abençoou num nível que veio à tona aquela Uhum. competente para agora mergulhar nos processos de autocura. E aí, como que a Uzi entrou nesse processo de transformação, de percepção intuitiva, de estrutura e vai criando esse método e a direção hoje como essa profissional que você já é e está melhorando cada vez mais e trazendo o seu método? Primeiro, como eu falei, vem a parte da profissional intensa, Uhum. sobrecarga, adoecimento, busca através das terapias integrativas e começou a dar resultados, vamos dizer assim, na faixa de 5 anos, uns 3 ou 4 anos depois, quando aconteceu o episódio, eu consegui com as terapias integrativas, aí percebi que eu não deveria ser só uma cliente-paciente e comecei a estudar sobre e me tornei terapeuta integrativa. Daí chega quem, para minha mudança de fase, comecei a atender, comecei a ter meus clientes, e começando e aquela inquietação, que eu sempre fui muito inquieta em tudo. Nessa inquietação, quem surge? A USE. E aí eu comecei a fazer um trabalho mais estruturado. Por quê? Porque minhas percepções e as minhas intuições começaram a ter nomes, começaram a ser validadas através do ensinamento da USE. E que eu percebo mais do que nunca todos os dias que não foi só, não é uma simples formação. Veio para validar, para concretizar e para me deixar mais segura que todas as minhas intuições e percepções, até quando eu não era terapeuta ainda, tem nomes, tem uma estrutura, faz parte de um sistema. E ao mesmo tempo, eu sei que isso é só um início, isso é só um início de um grande caminhar, porque a partir daí eu já fui montando um método de trabalho e impressionante, a coisa flui de uma forma tão, divina, Uhum. né, e tão coerente e congruente, que as peças vêm atrás de Ó, você. divina, estar na Vem divina presença. exatamente, e Uhum. vem atrás de você, né. Uhum. Hoje eu me sinto cada vez mais segura. E nada impede o fato de eu não ter, inclusive eu sempre pontuo isso, mas não para me provar nada, Uhum. é de que tem percepções, tem intuições, tem habilidades e tem conhecimentos, que diz muito mais do que o fato de eu ter uma graduação em saúde que eu não tenho. Por isso que eu também busquei uma pós, Uhum. e Deus me ofertou uma pós integrativa, porque a gente não pode cuidar só de um ser humano de forma fragmentada. E isso eu já acreditava nisso, que foi inclusive o que me tirou do processo. Hoje você é uma terapeuta, Sim. uma naturopata, terapeuta, e eu queria que vocês, desse lugar que vocês passaram de dor, de todas as histórias e essas práticas de autocuidado que a gente tem que ter, qual a dica que vocês vão dar para as pessoas que estão te assistindo, que querem estar e encontrar e viver na dor, em uma mensagem final para a gente finalizar? Fiquem muito atentos, porque, exaustão não é competência, e nunca será. Exaustão é o nosso corpo, é o nosso sistema biológico alertando que algo vai acontecer de muito grave. Então, um paciente que está precisando, que está trabalhando muito, uma mulher que está carregando todo esse peso da responsabilidade, de ter que dar conta, onde te acha? Onde me acha no meu consultório. Diz aqui, qual é E teu arroba? arroba tem o Hana Espaço Terapêutico e tem arroba o Elane Argolo Pato também. Lá tem Todo o meus Brasil. telefones de todo o Brasil, online, presencial. Doutora Cida, deixa uma mensagem final e onde as pessoas podem te encontrar e o seu método maravilhoso, só para a gente finalizar. Tudo começa com você. Você é a centelha divina que habita em você. Nada está fora. Aquilo que você elege, escolhe para ser uma manifestação da sua vida será, mas depende tão somente de você. Saia do lugar que às vezes a gente tem que achar um culpado para tudo. Então, saia desse lugar, vá para a sua responsabilidade. O que você é responsável? E faça diferente. Esteja sempre, hoje e sempre,
na sua divina presença. Muito bom. Onde te acham? Vocês vão me achar no TikTok, no Quai, no Arroba, Instagram, arroba. doutora Cida Vieira. Cida Muito com bom. C, tá? Por favor. Então fica aqui uma pergunta. Quanto custa ao corpo sustentar tudo e nunca se permitir ser sustentado? Então, o portal Origem 58, que se abriu ontem, e o portal dos prescritores magistrais, eu quero convidar vocês duas para escrever um livro desse capítulo, como autora, já está com a editora Perezin, não é? E tem muito para falar, as suas técnicas, o método de vocês, e quero convidar você para uma aula na USE e uma aula nos prescritores magistrais. A profissional que sustenta todos, sobrecarga, limites e reorganização sistêmica. Faz sentido? Total sentido. Aceita? Aceito. Quero convidar você, doutora Cida, para uma aula Dor, Emoção e Dinheiro. Um mapa integrativo sem culpa e sem simplificações. Faz sentido? Total, gratidão. Então vocês estão oficialmente convidadas para esse portal da coerência, o portal Origem 58 e prescritores magistrais para o universo. Muito obrigado a todos vocês. Vocês que estão aqui assistindo, essa é a segunda edição do livro Nova Saúde. Já vamos lançar a terceira edição e quanto que é importante você que quer criar conceito participar como coautor do livro Nova Saúde. Então, se inscreva, me procure, me ache, Editora Perezin, DR Bonanza, Instituto Bonanza, Portal Prescritores Magistrais e venha fazer parte desse universo da nova saúde, ser um escritor da nova era. Muito obrigado, gratidão.